Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Estamos aqui para mais um direto da ADRA. Este encontro de hoje está enquadrado no espaço de debate temático com os jovens e hoje vamos falar sobre as autarquias, não é? O engajamento dos jovens no processo autárquico, quais são os desafios e também as perspectivas neste processo. Então, este direito é da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, como já disse, considerando as condições em que vivemos da pandemia, então as redes sociais, os outros meios digitais têm servido como alternativa para continuarmos a discutir, a refletir sobre os diversos assuntos que marcam a vida do nosso país, sobre todos os assuntos que dizem respeito à ADRA. E a questão autárquica não é diferente. A ADRA, há alguns anos, já se tem debatido com esta questão do poder local, que inclui também nas autarquias. Há longos anos, a ADRA tem desenvolvido ações nesta linha, refletido, e vamos dar então continuidade com este encontro temático, hoje muito mais voltado aos jovens, mas claro, a questão das autarquias é o centro. E temos como convidado hoje Hitler Samussuco, que é ativista social e também é formado em ciência política. Vamos ouvir do Hitler quais são as suas expectativas em relação ao processo de institucionalização das autarquias, ou, de modo geral, em relação à realização das primeiras eleições autárquicas. Fazer aqui um pequeno enquadramento que a questão das autarquias também é discutida a nível do país há muitos anos, está prevista na Constituição da República, e em 2018 o presidente João Lourenço convocou para este ano, 2020, no caso, a realização das primeiras eleições autárquicas, e continuamos a presenciar a discussão das várias leis que compõem o pacote legislativo autárquico. Hitler, muito boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Como é que estás? Primeiramente gostaria de situar, estamos em fusos totalmente diferentes. Aqui onde eu estou é bom dia. Estou saudável, apesar de muito frio. Menos mal, pronto. E como é que estás a passar esse momento de isolamento social, este confinamento, não é? E longe da família? Estou a tentar me adaptar numa realidade totalmente diferente daquela que nós temos em Angola. Está a ser muito bom. Estou a aproveitar aqui a fazer tudo o que eu tinha que fazer, a aproveitar o contexto, estudar mais e interagir, também fazer um ativismo a partir daqui das redes sociais, tal como a ADRA está a fazer. E é muito bom, temos que nos adaptar aos contextos. Exatamente. Aproveito de convidar os nossos internautas a deixarem comentários, chamem outras pessoas também para ajudarem-se a nós, né? Vai ser de facto um bom debate, já que a institucionalização das autarquias está cada vez mais próxima. Então chamem a todos e vamos ter todo o gosto em ler aqui os vossos comentários. E pronto, esperamos contar convosco nessa quase uma hora de conversa. Antes de entrar na nossa conversa, mais para questões de enquadramento, este debate está incluído nas ações de encontros temáticos que a ADRA tem realizado com jovens há já alguns anos, e estamos a dar continuidade, como disse bem o Hitler, aproveitando nos meios de comunicação digitais, no caso as redes sociais. E a questão das autarquias, como já disse anteriormente, a ADRA tem no seu plano estratégico previstas ações na linha do fortalecimento das instituições do poder local, porque compreendemos que só com as organizações locais fortalecidas podemos, de facto, ter um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento mais equilibrado. Hitler, mesmo para começar, gostava que nos falasse um pouco do seu envolvimento em todo esse movimento criado à volta das autarquias. Falo especificamente do movimento Jovem pelas Autarquias. Como é que está a ser esse processo? Quando é que começou?
Ok, o movimento Jovem pelas Autarquias começou a partir de 2018, na sequência do discurso do presidente da República que convocava as eleições autárquicas ou convocou o Conselho da República para discutir questões relativas à implementação das autarquias. Decidimos mudar o nosso foco de luta, ou seja, dentro da dimensão do poder local existem três componentes. Existe a primeira componente que são as autarquias, a segunda componente que é instituições do poder tradicional e a terceira componente que é outras formas de participação. Logo, nós decidimos nos adaptar a essa terceira dimensão que é outras formas de participação. Decidimos criar um movimento com vista a ajudar no processo de discussão, aceleração da questão ligada às autarquias e então começamos a nos adaptar a nível dos municípios com a criação de núcleos que visam discutir questões ligadas às autarquias. Começamos no município de Cacoaco com o grupo designado por Projeto Agir. As nossas atividades ficaram concentradas no município de Cacoaco. Depois nos estendemos no município do Kazenga com a criação da plataforma Kazenga em Ação. Fomos para o município de Viana, temos o Mudar Viana. No município de Belas temos o Núcleo Belas em Ação. E depois fomos nas outras províncias de Angola. Começamos na província do Mochico, onde surgiu a Lauleno, que significa despertar. Na província da Huila surgiu o movimento Okulinga, que significa fazer. E na província do Bengo surgiu o movimento Mizangala Tuyeno Kupole, também é outro nesta linha do movimento Jovens pelas Autarquias. E nós falhamos também nessa nossa luta, temos sucesso, ou seja, temos esses resultados que valeram a pena e temos também resultados de fracasso. Por exemplo, não foi possível na província do Namibe, pese embora que nós tínhamos lá um grupo designado por Bloco Despertar, mas infelizmente eles não conseguiram dar outros passos. Na província de Malange também conseguimos criar um núcleo designado por Balumuca, mas infelizmente não conseguimos marcar outros passos. Mas ainda assim conseguimos resultados em lugares onde nós não esperávamos, como na província do Uís, surgiu o núcleo Quintoade e nos outros municípios de Luanda também surgiram jovens com a mesma iniciativa, não estão dentro desse movimento Jovens pelas Autarquias, mas surgiram jovens comprometidos também com essa causa do poder local e decidiram criar uma réplica nos seus municípios. Nós escolhemos como lema desse nosso movimento o seguinte: mais cidadania, menos militância partidária. Nós queremos, com esse movimento Jovem pelas Autarquias, mostrar para os políticos, para as elites políticas, que é possível participar na vida política sem necessariamente pertencer a um determinado partido político, que é possível nós lutarmos pelos nossos municípios, nos envolvermos na política sem estar vinculado a nenhum partido. E nós reiteramos, vezes sem contas, mais cidadania, menos militância. E queremos com isso mostrar que as autarquias não são um assunto limitado para os juristas, para os políticos e para os economistas. As autarquias são um assunto transversal. Irão afetar a vida de todos, né? Razão pela qual todos devem estar envolvidos na discussão do processo autárquico. E desta feita, eu gostaria de acrescentar que nesta senda nós temos feito uma série de atividades como debates comunitários, nós vamos a nível das comunidades e a ADRA também tem feito isso, uma forma que nós nos inspiramos também nesse processo de dentro da comunidade, dialogar com as comunidades, num sentido de, ou seja, naquele tipo de diálogo em que não há um preletor, alguém que sabe mais do que os outros, mas uma conversa comunitária. Mas fora disso também organizamos conferências em quase todo o país. Nós
conseguimos realizar conferências relativamente às autarquias, realizamos seminário de capacitação, de formação e preparação do pessoal dentro desse âmbito das autarquias, com este propósito de contribuir à nossa maneira para que as pessoas tenham conhecimento das autarquias. E também criamos, por exemplo, campanhas a nível das redes sociais, criamos uma moldura Jovens pelas Autarquias e temos promovido uma série de lives com pessoas que não são políticos, não são juristas, mas arquitetos, engenheiros, para falarem sobre as autarquias. Estamos a tentar mostrar que estamos interessados nas autarquias, nós somos jovens e a juventude representa a maior percentagem da população angolana, mas não tem sido, não tem estado, por Suficientemente exemplo, incluída nos debates, não incluída é? nos debates relativamente às autarquias. E uma coisa é que, ainda que as autarquias forem implementadas este ano, ou quer que seja o ano que será implementado, a juventude de hoje é que será o responsável dentro de uns 20 anos das autarquias, razão pela qual Exatamente. a juventude deve envolver-se já nessa discussão das autarquias e não depender mais Pois é. dos nossos mais velhos. Pois é. A sociedade civil, com a realização das primeiras eleições autárquicas, tem desafios muito grandes, não é? Já que deverá estar empenhada na educação e mesmo na própria mobilização das pessoas para todo esse processo, e ainda bem que os jovens estão envolvidos, precisamos envolver cada vez mais, mas pelo menos os jovens que o Hitler acabou aqui de mencionar do projeto de Jovens pelas Autarquias estão envolvidos e é um passo bastante importante. Olhando um pouco para o facto de que a questão da necessidade da implementação das autarquias ser um debate antigo, não é, de há muitos anos no nosso país, e ser apenas convocada agora em 2018, qual é o significado que isso tem, não é, para todo o país, em particular para os jovens? Esta convocação, finalmente, se podemos assim dizer, da realização das primeiras eleições autárquicas. Resumidamente, diria que isso representa falta de vontade política. Mas se formos ao fundo da questão, iremos perceber que está relacionado com a natureza do regime. O MPLA surgiu como um partido político com base em uma matriz ideológica marxista-leninista. Nós tivemos, depois da independência, 16 anos de um partido único omnipresente. Os vícios desse tempo perduram até os dias de hoje. São 45 anos de um Estado centralizado, ou seja, o presidente no topo da pirâmide administrativa baixa as ordens para os governadores a nível das províncias, a nível dos municípios através dos administradores, e estes, por sua vez, são intermediário entre o poder central e a sociedade, ou seja, o povo. E então, nesta linha, há de o presidente perceber quais são os reais problemas que afetam uma determinada localidade. E a definição das autarquias vem precisamente nessa linha. É preciso que pessoas que vivem numa determinada circunscrição do território, que conhecem problemas específicos da sua comunidade, criam ou organizam-se com vista à resolução ou a encontrar soluções para estes problemas que afetam a sua comunidade. É aí que surge a importância das autarquias. Se for para fazer, por exemplo, uma comparação, na Grécia, a discussão das autarquias foi antes de Jesus nascer. Eles já discutiam essa matéria. Se formos, por exemplo, na Noruega, eles discutem, ou seja, as autarquias foram implementadas há 150 anos atrás. Se formos para um país que está próximo de Angola, que é Portugal, próximo, tendo em conta a história, as autarquias foram implementadas há 46 anos atrás. Se for, por exemplo, para um país africano, que é na mesma linha de Angola, como Cabo Verde, as autarquias existem há 28 anos atrás. Se for, por exemplo, para um país como Moçambique, que é um país que tem a mesma ideologia com Angola, as autarquias foram implementadas há 18 anos
Angola, se for para obedecer aquilo que está na Constituição, nós estamos atrasados 10 anos, porque a Constituição, onde está bem claro que as autarquias devem ser já realizada em Angola e realizam-se nos municípios. Essa Constituição foi aprovada em 2010. O atual vice-presidente da República, naquela altura, foi ministro da Administração do Território. E dentro dos seus discursos, ele dizia que as autarquias seriam implementadas em 2015. Nós estamos em 2020, ainda não temos a certeza se as autarquias serão este ano mesmo ou não. E vale aqui dizer que, por exemplo, nos países de influência inglesa, a discussão sobre as autarquias já não existe, porque é algo que faz parte do cotidiano deles. Eles não querem mais discutir isso. Isso é como água que as pessoas vão beber. É necessário as pessoas beberem água para estar saudável. E é necessário que haja representações de autarquias a nível dos municípios para que a democracia seja saudável. Para termos um processo democrático num país, é preciso que aquelas pessoas que representam as comunidades a nível dos municípios devem ser eleitas. Eleitas para quê? Para resolver os problemas desta comunidade. Certo, certo. E durante este período, não é? Pronto, estamos, digamos, atrasados, já que é uma promessa feita há alguns anos, mas finalmente foram marcadas, foram convocadas as primeiras eleições autárquicas que, dependendo de como as coisas irão caminhar, poderão ser realizadas este ano ou não, mas fruto disto, diversas nações foram desenvolvidas, diversos programas foram lançados com vista à descentralização, à desconcentração de certos poderes. Portanto, estão em curso várias reformas que vão preparar o caminho para a institucionalização das autarquias. Do seu ponto de vista, como é que nós podemos aproveitar ou potencializar estas reformas que já foram feitas em Angola, né? Aproveitar no sentido de como é que nós podemos tirar proveito deste processo que o país sofreu para, de facto, não é, quando chegar a altura das autarquias, estarmos devidamente preparados, posso assim dizer. Eu vou fazer uma sintonia, por exemplo, com o processo de reforma do Estado no âmbito da redução dos ministérios, no âmbito da redução dos institutos públicos e, sobretudo, agora que está também na questão da universidade. Este processo é muito bom porque vai permitir com que haja eficiência por parte dos funcionários públicos, porque há algumas funções que são das autarquias e que eram ocupadas por outras instituições. E à medida que vai se reduzir essas instituições, por exemplo, nós vamos ter, por exemplo, mais preocupação na questão das autarquias. Existem coisas que são mesmo essenciais no âmbito das autarquias, por exemplo, a questão do ensino primário, a questão, por exemplo, das creches públicas, as questões dos desportos. Se for implementada, por exemplo, as autarquias, não será mais necessário nós termos um Ministério dos Desportos, Ministro da Juventude e dos Desportos. Por quê? Porque essas questões serão resolvidas, cada município vai ter a sua forma própria de lidar com essa situação. E se for, por exemplo, implementada, e isso pode ser visto nos outros países, os Estados Unidos, que é uma potência mundial, tem menos ministérios do que Angola. Por quê? Porque existem formas de representação a nível dos municípios e com essas formas de representação faz com que certos ministérios sejam desnecessários. Nós temos muitos ministérios, mas que são simplesmente ministérios de acomodação, porque os ministérios são ineficazes e até institutos. Por isso é que o presidente decidiu reduzir esses ministérios. Não tem sentido algum nós continuarmos a ter um aparelho do Estado muito gordo, conforme dizem os economistas, muito gordo, e quando a produção desse ministério é totalmente questionável. Nós não conhecemos ou reconhecemos a produção, a eficiência desses ministérios. Então, é uma grande oportunidade que o presidente tem para reduzir esses ministérios e tentar, de certa forma, fazer com que, com a implementação das autarquias, haja mais interação a nível dos municípios. Por exemplo,
Um dos feitos que será importante com a implementação das autarquias é que, uma vez implementada, as pessoas vão estar mais preocupadas a votar a nível dos municípios do que nas eleições gerais. Por quê? Porque a pessoa que resolve os seus problemas vive com ele no município. Logo, ele vai querer participar por essa via que é mais fácil para resolver os seus problemas do que propriamente nas eleições gerais. Um exemplo concreto é o que acontece em Portugal. Há muita abstenção nas eleições gerais, digo presidenciais e legislativa, e há menos abstenção nas eleições autárquicas. Por quê? Porque as pessoas sentem-se representadas dentro deste quadro de eleição. Sim, as autarquias vêm justamente para isso, né? Alargar o exercício da cidadania, também causar, de alguma forma, esta facilidade de interação entre quem governa e quem é governado. No fundo, é isto mesmo, mas também aqui colocar um ponto assente, não é? O Hitler falou muito bem dos proveitos, dos ganhos que as autarquias poderão trazer. É sempre importante nós deixarmos claro que as autarquias não são um fim, não é? Em si são mais um processo para se chegar ao desenvolvimento. Por meio das autarquias poderemos conseguir fazer com que os cidadãos participem muito mais ativamente do processo de tomada de decisão, que os serviços públicos, como o Hitler também disse, possam ser garantidos de forma mais eficiente, mais eficaz e de forma mais facilitada, né? Porque com esta centralização do poder, muitos cidadãos e cidadãs ainda têm dificuldade de aceder a certos serviços. A ADRA, por exemplo, nas suas áreas de intervenção, que toca ao registro de nascimento, tem encontrado diversas dificuldades, né? Tem deparado com muitas queixas de pessoas que procuram por serviços de registro, mas têm estas limitações justamente pela distância também de onde, né, da sua residência ou da sua localidade, até onde está colocado o posto de registro. Então é isso. Mas queria também, Hitler, falar um pouco sobre o modo como o nosso poder está organizado, né, atualmente. Temos aqui algumas lacunas, algumas insuficiências que acreditamos que provavelmente com as autarquias possam ser dissipadas, essas questões podem melhorar, como por exemplo os métodos de gestão que nós acompanhamos atualmente ainda não são muito claros, acompanhamos os problemas de corrupção que está a ser combatida, a questão do nepotismo, a questão do autoritarismo e também a questão da falta de priorização das reais necessidades da população. Por exemplo, a população tem necessidade de uma escola e verificamos que muitas vezes em certos municípios, ao invés de atenderem à necessidade de construção de escola que a população tem, por cima disso satisfeito outro interesse que nem sempre diz respeito ao interesse da própria localidade. A minha pergunta é, olhando para todos esses desafios, para a nossa estrutura de poder, quais são então os principais desafios para essa repetição que os autarcas terão no exercício do poder, com toda esta centralização, com todo este cenário que temos atualmente? Nós temos muitos problemas, tal como apresentaste. Por exemplo, nós temos separação de poderes ficticiamente, ou seja, dentro da Constituição, mas que essa separação de poder não existe assim um respaldo real. Ninguém consegue perceber se há ou não separação de poderes. Por exemplo, com a implementação das autarquias, o que nós teremos em Angola vai ser as vozes do cidadão e a prestação de contas vai ser algo que vai ser vai ser normalizada, ou seja, muita gente a nível dos seus municípios vai querer fazer valer a sua voz e essa tentativa de fazer valer a sua voz vai contribuir para a prestação de contas. Neste processo nós vamos ter o desafio da estabilidade política e tal como o governo diz que algumas as pessoas vão ter tendências, ou seja, fará com que a nível dos municípios as pessoas sentem-se pertença, ou seja, o sentimento de pertença, o espírito de pertença. Eu sou de Cacoaco, defendo o Cacoaco em todas as circunstâncias e tudo que diz respeito ao Cacoaco é do meu interesse. Logo, eu tenho que lutar pelo Cacoaco a todo custo para o desenvolvimento do Cacoaco, né? Nesta linha. E isso vai contribuir para a eficácia governamental. O governo vai começar a se sentir mais
responsável, a questão da prestação de contas vai ser mais exigente e aí surge também uma questão muito importante que está ligado, por exemplo, com o orçamento participativo. Sei que também é é uma das áreas que interessa à ADRA. A questão do orçamento participativo com as autarquias casa muito bem, porque quem vai decidir as prioridades a nível dos municípios são os munícipes, em sintonia com os autarcas. Aqueles autarcas que não ouvirem os munícipes, naturalmente que serão sancionados por esses munícipes dentro das eleições autárquicas. O que vamos ter com as autarquias, o grande desafio é que o representante da administração municipal vai ter muita ligação com as comunidades. O inverso do que tem acontecido atualmente, que o administrador está mais preocupado em agradar o presidente da República do que propriamente os seus munícipes. Com as autarquias, a grande preocupação dos autarcas ou dos administradores municipais será agradar os munícipes, porque se não agradar os munícipes, não terá um segundo ou um terceiro mandato, razão pela qual o povo vai ser sempre pensado, antes de tomar qualquer decisão, vai pensar qual será a reação do povo, quais serão as formas, por exemplo, de resolver esse problema para agradar este determinado povo. Então, haverá mais desafios em preocupar-se com os problemas que afligem determinados municípios. E aliás, devia ser assim, não é? Devia ser assim, porque o político, o autarca, está ali justamente para servir os demais, para servir quem o elegeu. Não, o que nós temos atualmente, num quadro que nós temos atualmente, nós temos um administrador, e o administrador não é eleito pela comunidade, o administrador é nomeado, e se foi nomeado, ele está preocupado em não beliscar ou não destruir a boa relação que ele tem com a pessoa que ele nomeou. Para renovar a confiança da pessoa que ele nomeou, ele vai agir dentro dessa relação de amizade que ele tem com a pessoa que ele nomeou. Agora, se for eleito, ele também vai querer fazer os mesmos, vai querer transitar isso para a população. Se eu não satisfazer as necessidades dessa comunidade, provavelmente que essas pessoas não irão renovar o voto de confiança que depositaram nas eleições passadas. Logo, o autarca vai ter esse desafio de resolver os problemas da comunidade. Resolver? Eu queria dizer, não vai resolver todos os problemas, mas vai minimizar os problemas da sua comunidade com o apoio daquelas pessoas que lhe elegeram. Porque com a implementação das autarquias nós vamos ter muita tendência de participação política. Um autarca criativo vai criar debates a nível das comunidades com vista na linha do orçamento participativo, com vista a achar as prioridades a nível dos municípios para resolver essas prioridades em assembleias comunitárias. Essa tua última fala fez-me recordar agora do processo de auscultação e educação também que a ADRA levou a cabo no ano passado. Justamente algumas das pessoas que participaram colocaram essa questão. Atualmente, para alguns, né, os administradores estão preocupados em agradar quem os colocou lá, mas com os autarcas, segundo eles, poderá ser diferente, porque quem vai os colocar no poder é o povo, então deverá fazer de tudo para atender os anseios do povo. Relembrar que a ADRA, no ano passado, desenvolveu este processo, não só de auscultação, mas também de educação, porque consideramos que faltava isso, precisávamos fazer isso também, que é educar e formar as pessoas. Então, nós realizamos em 6 províncias, em 12 municípios das zonas de intervenção da ADRA, e estiveram envolvidas cerca de 1.291 pessoas neste processo todo, que deram as suas contribuições. A auscultação foi baseada no pacote legislativo autárquico disponibilizado na altura do Ministério da Administração do Território. Então, levamos às comunidades, levamos a discussão às comunidades, deram os seus pareceres e depois também a ADRA produziu um relatório que, aliás, está no website para todos os interessados, podem aceder ao website da ADRA e encontrarão lá este relatório, que é resultado
da auscultação que a ADRA fez. E depois o relatório foi partilhado com o Ministério, com o MAGRI e também outras instituições afins. Então, foi um processo bastante interessante, mas que trouxe em evidência a necessidade da sociedade civil e do próprio Executivo continuar a dialogar com as comunidades sobre todo este processo. E um dado importante é relativamente aos jovens, Hitler. Nós estivemos no município de Cacoaco também a falar com jovens sobre as autarquias e muitos deles já tinham ouvido falar da palavra autarquia por meio dos órgãos de comunicação social, mas não sabiam o que de fato era autarquia. Ouvimos vários documentos, várias definições do que era autarquia e nós ficamos de facto preocupados. Isso também aconteceu convosco no início do vosso trabalho, sentiram isso? Nós estivemos aqui bem perto, em Cacoaco, que é periferia, né? Mas é aqui bem perto, a ligação com o centro de Luanda é muito facilitada. Sim. E pronto, surpreendeu-nos que alguns dos jovens, boa parte dos jovens, não tinham informação concreta sobre este processo todo. Vocês também sentiram isso? Sentimos e continuamos a sentir até agora que as pessoas já estamos há 2 anos a discutir a autarquia, mas não sabem o que é autarquia. Mas isso tem uma explicação. O debate sobre as autarquias foi monopolizado pelos juristas. Os juristas usam muitos termos técnicos e esses termos técnicos as comunidades não percebem. Ou seja, havia uma toda necessidade de esmiuçar esses termos numa linguagem que poderia ser de fácil compreensão pela população. Mas isso não aconteceu porque o governo não quis que acontecesse. Por exemplo, nós temos televisão pública de Angola, temos jornal de Angola, temos rádio de Angola. Até agora, sendo as autarquias um fenômeno novo, seria de bom tom ou de agrado da população se o governo deveria criar um programa na televisão, na rádio, no jornal, um espaço dedicado a essas questões das autarquias. Como é que vai ser? Como é que seria debater, discutir sobre essas temáticas? Porque as pessoas precisam mesmo aprender essas coisas. Isso é algo novo, nunca aconteceu na história de Angola. E a televisão pública de Angola, que é gerida com os fundos públicos, deveria ter pelo menos um espaço onde diariamente devia começar a dizer o que é autarquia, quais são as importâncias das autarquias. Tudo isso deveria criar facilidade ou uma relação amigável entre os conceitos teóricos e o povo. E isso não... O governo não tem feito isso por quê? Porque não está interessado que as pessoas saibam o que é autarquia. Num programa da televisão, logo que o debate vai começar, vão falar de gradualismo. Não sabe nada sobre as autarquias e já quer discutir sobre gradualismo. Não sabe nada sobre a autarquia, já quer discutir sobre os desafios econômicos das autarquias. Não pode, nós temos que começar na escola primária, temos que começar do abecedário, depois passar pelos sons e assim sucessivamente. Nós não podemos logo partir para um debate como se todos os angolanos já tivessem conhecimento, e é natural, porque eu, por exemplo, sou formado em ciência política, não me lembro de ter dentro do nosso currículo uma matéria ligada à questão das autarquias, ligada à questão da cidadania. Quanto mais uma pessoa que não passou por essa formação que eu tive. Quanto mais, por exemplo, um engenheiro. Se nós que estamos a fazer ciência política não temos, na área de sociologia não tem, no direito tem, mas são mais termos técnicos. Como é que o povo vai ter conhecimento disso? Em Portugal, essa matéria das autarquias está a partir da 6ª classe. No Brasil é a mesma coisa. Por quê? Por que existem isso? É para acostumar as pessoas a lidar com essa temática. E no nosso país não quer-se que as pessoas estejam envolvidas nessas temáticas, por isso não se fala dessas matérias. É importante começarmos a colocar estes assuntos na escola, não é? A questão da cidadania, tem que se ensinar cidadania na escola, no ensino secundário, temos que ouvir falar sobre isso. Silvia, desculpa. Por exemplo, essa matéria da cidadania, na França,
na escola as crianças lhes ensinam o que é uma manifestação, como é que se realiza uma manifestação. Por quê? Porque o governo está a preparar o seu povo para lidar com esse problema que é natural nas democracias. No Brasil, por exemplo, dentro do Ministério da Cultura há um departamento que visa financiar iniciativas de manifestação. É surpreendente, percebes? E no nosso país, uma questão de autarquias, o governo não está preocupado com isso. Cria-se debates, conferências, não vamos negar que não há conferências com vistas a esclarecer matérias ligadas a autarquias. Eu acompanhei, por exemplo, o processo de auscultação que foi feito pelo Ministério da Administração do Território. A maior parte das pessoas que participaram, e existe um relatório produzido por eles que as pessoas podem consultar, eram membros do SIC, membros da Procuradoria Militar, Procuradoria da PGR, SOBAS, não sei o quê. São essas pessoas que participaram desse processo de auscultação. Basta consultar os relatórios apresentados por ele, você vai encontrar isso. Por que que não foram consultar as zungueiras? Por que que não sentaram com as zungueiras? Por que que não foram, por exemplo, consultar os pescadores? Por que que não foram consultar os engenheiros? Por que que não foram consultar os médicos? Por que que não foram consultar os professores universitários para darem contributo nesta temática das autarquias? Porque não estavam interessados. É preciso um debate inclusivo com todos os segmentos. Por exemplo, no processo que a ADRA desenvolveu, nós formamos grupos só de mulheres. Vamos ouvir só as mulheres, o que é que elas pensam, qual é a visão delas e vamos informá-las, vamos educar sobre esse processo. Formamos grupos apenas de jovens também, que é muito importante, porque a linguagem deve ser adequada às características de cada grupo. Como o Hitler disse, uma linguagem demasiado jurídica, nem toda a gente consegue compreender. E nós também, para facilitar o processo, como estivemos em zonas onde algumas pessoas não falam português, nós traduzimos algumas leis nas línguas locais e foi um processo muito mais fácil de ser conduzido. Penso que é um pouco isso também que falta, não é? A inclusão de todos os grupos e a criação de condições para dar resposta às características de cada um destes grupos. Vamos aqui apenas saudar os nossos internautas, estão conosco, né? É preciso fazermos bem. Temos o Zacarias Psíquico, muito obrigada por estar conosco, a Gisela Schilling também, muito obrigada. João da Silva, muito obrigada, está conosco. O Luísa Samuel também está aqui conosco e o João da Silva coloca uma questão que passaremos a ler daqui a pouco. Armando Sandando também, muito obrigada por estar aí do outro lado, a todos aqueles que nos acompanham. Então vamos ler a pergunta. O NOC também, NOC Nogueira, também já está conosco. A pergunta do João da Silva é de que forma é que as autarquias podem enaltecer a democracia local? É um pouco isso que já estivemos aqui a falar, mas se quiser acrescentar alguma coisa aí à vontade, acho que é um pouco mais sobre a questão do alargamento ou do aprofundamento da cidadania, né? Como é que a democracia pode contribuir para isto? Hitler, se quiser comentar, esteja à vontade. Ok, as autarquias, respondendo à questão do José da Silva, né? Do José da Silva. As autarquias representam ganhos para as lideranças locais, ou seja, dão a oportunidade de participação política às lideranças locais sem necessariamente pertencerem a um partido político. Quando eu falo dessas lideranças a nível dos municípios, estou a falar, por exemplo, dos melhores jogadores de futebol que nós temos no nosso bairro, dos alunos mais barra, dos estudantes mais barra que nós temos no nosso município, aqueles amigos que nós temos no município que sempre se preocuparam com o nosso município, que realizaram sempre alguma coisa no bairro, tem uma biblioteca comunitária para o bem da comunidade. Essas pessoas, dentro do âmbito das autarquias, terão uma oportunidade de afirmação a nível do município. As autarquias, por exemplo, proporcionam a possibilidade de criação de novas fileiras políticas, de formação política. Por exemplo, a lei diz que os que podem concorrer nas autarquias são
partidos políticos, coligação de partidos políticos e cidadãos independentes organizados. Um grupo de pessoas a nível do município podem organizar-se e concorrerem para as autarquias. Isso é muito fácil. As pessoas podem, por exemplo, esses ritmos que nós estamos a levar do projeto Agir da Placa são iniciativas que visam não simplesmente consciencializar as pessoas no que diz respeito às autarquias, mas também uma forma de preparar-se para estes desafios que são as autarquias. Nós estamos a querer dizer indiretamente que nós estamos interessados a concorrer nas autarquias a nível das nossas comunidades. Não é à toa que o projeto Agir só está no município de Cacoaco e a placa só está no Kazenga, o Culinga só está na Matala, Lauleno está no Luena e assim sucessivamente. Por que que nós nos limitamos nos nossos municípios? Porque nós podemos concorrer nas autarquias e os outros jovens também podem, por exemplo, participar no âmbito das autarquias sem necessariamente pertencerem a um determinado partido político. As autarquias ainda são uma forma efetiva de participação do cidadão na gestão da coisa pública e corresponde a uma expectativa geral que há muito tem sido adiada. Já falamos aqui que o assunto das autarquias está na Constituição ou na lei constitucional desde os anos 90, mas não houve interesse. As primeiras vezes que discutiu-se a questão das autarquias em Angola foi em 98, 99, 2000, e quem patrocinava esses encontros entre a administração pública e o cidadão, ou a questão das organizações da sociedade civil, era o PNUD. Existem livros que falam sobre isso e esses livros foram divulgados, foram distribuídos em muitas comunidades. E ainda com a implementação das autarquias, cada munícipe pode controlar os seus representantes a partir da Assembleia Municipal e do governo municipal. Ou seja, com a implementação das autarquias, nós vamos ter novas formas de representação. Ou seja, eu posso ser deputado a nível do meu município, eu posso ser autarca dentro do meu município. Significa que É a nós questão vamos da começar a partilha ter... do poder, não é? Sim, vamos ter representantes a nível do município, coisa que não se fala nas discussões das autarquias é essa. Vamos ter um autarca e depois vamos ter deputados. Alguns municípios vão ter 50 deputados. E isso já é um ganho para a questão das autarquias. E depois aí vai surgir um desafio entre os representantes dos partidos políticos no município e os cidadãos independentes. Quem são aqueles que realmente representam o povo? O que é que o secretário do MPLA tem feito no município do Cacoaco? O que é que o secretário da UNITA tem feito no município de Cacoaco? E o que é que os ativistas têm feito no município de Cacoaco? O povo vai julgar isso nas urnas e vai dar o veredito final. Quem realmente merece representar os interesses do nosso município? Quem realmente deve estar aí em cima para representar os nossos interesses? Quem é que está em melhor condições para nos representar a nível das autarquias? Certo. Esse é o grande ganho que as autarquias vão trazer para o âmbito da cidadania. E outra coisa que também temos que ter em conta é, por exemplo, se forem implementadas as autarquias, discussão sobre água, luz, já não vai ser mais manifestar no 1º de maio. Por quê? Porque no município vai ter lá um representante da questão da água, da energia, do saneamento básico. Eu não vou discutir questão de saneamento básico com o presidente João Lourenço, porque isso não lhe diz respeito. Quem representa nessa área é lá o autarca e os seus secretários a nível municipal. Então, se eu quiser discutir isso, vou discutir no meu município. E a coisa boa que vai surgir nas autarquias é que eu conheço onde vive o secretário das águas. Eu conheço onde vive o meu autarca. Por quê? Porque as autarquias têm a relação de vizinhança. Pois O é, meu representante é meu vizinho. E se é meu vizinho, com muita facilidade, eu posso ir ao encontro dele para resolver a situação do nosso problema. E se ele não resolver, eu posso concorrer nas próximas eleições. Concorrer e fazer oposição para ele. claramente, claramente, não é? O poder é do povo, exatamente. Há um comentário aqui do Umbuta que eu achei muito interessante.
que basicamente ele escreve, né, que não devemos romantizar demasiado essa ideia das autarquias, mas já chegamos a falar aqui que não é justamente isso, as autarquias não são um fim em si mesmo, mas um processo para alcançarmos o desenvolvimento. Com as autarquias também será possível termos essa pluralidade, poder essa partilha do poder, poderemos também ter o alargamento da própria democracia e maior facilidade para o exercício da cidadania, não é? Foi bem colocada a questão do multa aqui, mas é isso, já havíamos dito, não é? Haverão limitações, não podemos criar ilusões de que, por exemplo, as autarquias é que vão dar emprego a toda a gente, é que vão fazer tudo, mas é um caminho que nos poderá levar a isto, né? Ao desenvolvimento, à melhoria das condições de vida das pessoas. Hitler, uma outra questão é, há esse movimento que vocês criaram, mas há muitos outros grupos que não estão exatamente focados na questão das autarquias, mas do seu ponto de vista, qual deve ser o engajamento dos jovens ou o envolvimento dos jovens em todo este processo? Vou fazer uma ligação com o seu último comentário. Eu costumo dizer nas pessoas, identifica-me um país desenvolvido no mundo em que não há autarquias. Não existe. Nem a própria China, que é um estado totalitário do tipo autoritário forte, tem sempre uma forma de representação a nível dos municípios. Então, as autarquias são necessárias para o desenvolvimento de uma comunidade. E é com a implementação das autarquias que nós vamos ter, por exemplo, o desenvolvimento ou o crescimento ordenado do território. Agora, sobre essa questão, por exemplo, do emprego, do envolvimento dos outros jovens, não sei o quê, eu acho que as autarquias são um fenômeno novo para Angola. Logo, requer a participação de novos atores neste processo. Por exemplo, algumas pessoas podem concorrer para as autarquias. As outras pessoas podem criar organizações para fiscalizar estas mesmas autarquias. Logo, com a implementação das autarquias, poderão surgir novos atores políticos e novos atores das organizações da sociedade civil, novas organizações da sociedade civil. Ao invés de criar, já temos uma ADRA que tem representação a nível nacional em algumas províncias, né? Mas nós podemos criar uma organização semelhante à ADRA que só esteja num certo município. São formas que os jovens podem se engajar. Eu posso, por exemplo, criar uma organização que visa simplesmente fiscalizar os atos dos autarcas do município do Lubito. Se eu sou do Lubito, nós não queremos se envolver diretamente na política, nós podemos criar uma organização para fiscalizar os atos desses nossos representantes. Então significa que todos os jovens devem estar dentro desta discussão das autarquias. E na vida política existem etapas. O que nós temos em Angola são pessoas que saíram das universidades ou que saíram das guerras, dos conflitos armados e se tornaram políticos, tornaram-se ministros, tornaram-se governadores. Mas o que existe nos outros países onde existem autarquias é o quê? As pessoas primeiro têm etapas, envolvem-se nas autarquias e das autarquias começam a ascender. O caso do primeiro-ministro de Portugal, que antigamente foi autarca de Lisboa e atualmente é ministro de Portugal. E daí pode ser presidente da República, depois pode ser um dia embaixador ou um representante de qualquer instituição. E essas etapas nós em Angola não temos. Por quê? Primeiro nós temos que começar a resolver os problemas da nossa comunidade. Como é que você é um governador? O que é que você representa? Se nem o teu bairro, onde você nasceu, nem estás preocupado, nunca fizeste nada lá na tua rua, nunca fizeste nada no teu bairro, de repente és governador, o que é que você entende de governação? Onde é que você exercitou a questão da organização? Então há uma necessidade dos jovens envolverem-se a partir de agora para que quando passarem uns 20 anos, você já tem uma carreira dentro da luta cívica que vai permitir, por exemplo, ascender outros cargos no âmbito da política.
Certo. O Hitler falou há pouco tempo da necessidade dos jovens criarem grupos, né, organizarem-se em associações, mas sabemos muito bem, conhecemos muito bem a nossa realidade, não é? Que não há acesso à educação para todos. Para nós chegarmos até aí, devemos ter algum tipo de, se não formação, mas pelo menos devemos ter algum tipo de suporte. E então eu coloco a seguinte questão: como é que estes grupos, ou estes jovens que têm vontade de participar, de contribuir em todo este processo de preparação para as autarquias, podem ser apoiados, podem ser potencializados para o efeito? É necessário apoios, não é? Pelo menos isso é mais do que evidente. Não conseguirão andar assim, sem qualquer tipo de apoio, mas como é que pode ser efetivado de facto isso? Como é que podem ser potencializados? Eu acho que o primeiro passo é iniciativa. É preciso ter iniciativa, porque nós não podemos forçar alguém a fazer uma coisa que não quer, estás a ver? A pessoa primeiro tem que ter iniciativa. Dizem que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Razão pela qual eu convido as pessoas, por exemplo, se querem, vão atrás dessas instituições. Há muitas organizações da sociedade civil que já criaram debates sobre as autarquias. E se eu estou interessado nas autarquias, eu tenho que participar desses debates para aprender com elas e depois procurar que um dia alguém, ou seja, criar a capacidade de mobilização de recursos para permitir que eu possa fazer a réplica a nível do meu município. Então, se há jovens que estão interessados, por exemplo, nessas questões, devem se juntar com aqueles que já marcaram alguns passos. Devem ir atrás dessas organizações. A JPD já tem alguns folhetos sobre as autarquias. A Open Society tem financiado algumas organizações no âmbito das autarquias. A ADRA já realizou vários encontros sobre as autarquias. A Mosaico tem feito atividades no âmbito das autarquias. Existe o movimento Jovem pelas Autarquias. E se eu sou jovem, gostaria de aprender mais um pouco relativamente a isso, eu tenho que ir ao encontro dessas organizações. Eu, por exemplo, faço parte do movimento Jovens pelas Autarquias. Todas as atividades que o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado realizou sobre as autarquias, eu estive presente. Estive presente por quê? Porque eu quero aprender. Quando há um debate na televisão pública que fala sobre as autarquias, eu estou interessado a acompanhar esse debate. E vou na internet pesquisar instituições que falam sobre as autarquias, como é que os outros partidos fora têm lidado com essa questão das autarquias. É desta forma que eu poderei atrair outras pessoas, porque depois as pessoas acabarão por se identificar por aquilo que nós fizemos e assim sucessivamente. Exatamente. Pronto, Hitler, foi muito agradável estar aqui contigo, foi muito bom mesmo. Mas eu não gostaria, eu gostaria de terminar com. Gostaria de terminar. Vou-lhe passar a palavra outra vez para concluir. Ok. Pois, eu estava a dizer que foi muito, muito interessante estar aqui e é tudo isso que acabamos por falar. É importante que sejam incluídos os vários grupos em todo este processo, sobretudo os grupos de jovens, que têm uma palavra assim a dizer e muitas vezes só precisam de apoio, de capacitação, porque vontade e alguma capacidade disso também existe. Então, as autarquias são mesmo importantes, muito importantes, mas não podemos continuar ou ficar com a falsa ideia de que todos os problemas serão resolvidos com as autarquias. Aqui também são um ponto. A ADRA tem esse envolvimento todo na questão autárquica por compreender que é um meio para que os cidadãos possam, de facto, exercer a sua cidadania. E falando em questão das autarquias, além dos debates que a ADRA promove, além de outros encontros, internamente há reflexões constantes sobre a questão das autarquias em todas as formações que realizamos. E, fruto da experiência que a ADRA tem na abordagem sobre autarquias, também já foi convidada para observar eleições autárquicas em Moçambique. Então, o nosso diretor-geral, atual Carlos Cambuta, já esteve em Moçambique a observar eleições autárquicas realizadas, penso que em 2018, se não estou em erro, e ele andou por alguns municípios, conseguiu verificar a diferença que há entre os municípios onde há autarquias e onde não há autarquias, e em alguns municípios também outra diferença que ele conseguiu verificar, outra comparação que ele estabeleceu, é relativamente aos municípios onde as autarquias já haviam sido implementadas há alguns anos e em municípios que recebiam as autarquias pela primeira vez.
E a constatação foi que em certos municípios, onde já eram realizadas autarquias há 2, 3 anos, comparativamente com alguns municípios que recebiam as autarquias pela primeira vez, a questão do desenvolvimento, a questão da participação cidadã é um pouco diferente. Alguns desses municípios que recebiam as autarquias pela primeira vez conseguiram resultados mais satisfatórios neste processo. Então, é para vermos que também não é só implementar autarquias, também é uma questão de envolvimento dos próprios políticos, dos próprios autarcas, de vontade política. Então, precisamos também fazer esse tipo de reflexão. Então, eu vou passar a palavra para concluir, porque o nosso tempo já está mesmo escasso. Vejam mesmo aí. A propósito da vontade política, eu gostaria de deixar aqui um reparo, por exemplo, ao presidente da República, que tem pessoas que são idôneas a nível da sociedade civil e que ele próprio pescou essas pessoas para estarem no quadro dele como conselheiros e falam muito das autarquias e o presidente não consegue, por exemplo, levar a sério os discursos dessas pessoas. E um deles parece ser o patrono da ADRA, que é o Fernando Pacheco, alguém que fala muito sobre as autarquias, é conselheiro do presidente, está sempre a tocar nesta tecla das autarquias, que as autarquias são mesmo necessárias. A outra pessoa que eu acho muito importante aqui, que também está muito próximo ao presidente e é conselheiro do presidente, é o Ismael Mateus. Quase todas as semanas está a fazer lembrar ao senhor presidente nas redes sociais que há uma necessidade de implementar as autarquias. Então, se o presidente não está a ouvir essas pessoas que são próximas dele, nós já realizamos manifestação, nós já fizemos muita coisa, já escrevemos petição, já levamos na própria presidência. É que as pessoas estão preocupadas com a questão das autarquias e nós queremos as autarquias não simplesmente para disputar o poder com os outros partidos políticos ou esvaziar os poderes que o MPLA tem a nível dos municípios. Nós queremos as autarquias para desenvolver os nossos municípios, para ajudar o desenvolvimento a nível das nossas comunidades. Por isso é que estamos incansavelmente, já fizemos manifestação, já fizemos petição, e estamos a continuar esse processo nas redes sociais, estamos aqui a manter vivo o debate sobre as autarquias porque estamos preocupados com isto. Agora, quanto aos jovens, eu acho que devemos nos envolver. Aquelas pessoas que vivem no Cacoaco juntam-se ao Projeto Agir, aquelas pessoas que vivem no Kazenga juntam-se à Placa, que vivem na Matala juntam-se ao Kulinga, que vivem no Lena juntam-se ao Lauleno, assim sucessivamente. Ou então criem outras organizações no âmbito das autarquias e vamos cooperar, vamos trabalhar juntos para o desenvolvimento dos nossos municípios. Devemos saber nos aproveitar dentro dos nossos municípios. Pois é, muito obrigada, Hitler, obrigada mesmo. Estamos muito gratos pela tua participação e essa experiência toda que deixaste aqui, com certeza já também inspirou outros jovens e vamos esperar que, de facto, os jovens estejam cada vez mais incluídos em todo este processo. Aos que nos acompanharam, muito obrigada, ao Umbuta, ao João da Silva, ao Noco Nogueira, ao Fio Nelo também. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Esperamos contar convosco em outras oportunidades. A ADRA vai continuar aqui com estas discussões que são importantes e que, de facto, ou sem dúvida, contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Hitler, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela consideração e preferência. Estou muito grato. Exatamente. Obrigada, Hitler. Na quarta-feira, lembrar aos nossos internautas que teremos o lançamento de alguns estudos que a ADRA produziu, então fiquem atentos às nossas redes sociais para terem mais informações. Muito, muito obrigada a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde.